Bom dia! Seja muito bem-vinda a essa live. Se você é gestante ou conhece alguma gestante, provavelmente já pensou: será que eu posso comer esse alimento? Será que ele vai fazer algum mal para o meu bebê? Durante a gestação, acontecem inúmeras mudanças no corpo da mulher. E alimentos que faziam parte da rotina, muitas das vezes precisam de ter mais atenção agora. E na internet, a gente encontra tanta informação que muitas das vezes nos deixa mais em dúvida, mais confusa do que realmente tranquila, do que realmente a gente pode consumir ou não. E a minha intenção é fazer totalmente o oposto. É trazer clareza, tranquilidade para que você saiba realmente o que você deve evitar ou não na gestação. E aí eu vou estar falando de alguns alimentos que geralmente as gestantes apresentam maior dúvida, como por exemplo o queijo, o chá, o café, refrigerante, peixe, carnes, frutas, legumes de modo geral. Vou estar falando também sobre adoçantes. Então, se você tiver alguma dúvida de algum alimento, se pode ou não consumir ou se deve ser evitado, você pode mandar aqui nos comentários também, ou também depois me enviar por direct, que eu vou estar te trazendo clareza realmente e orientações que vão te ajudar para que você fique tranquila e sem ter sustos, né? Então vamos lá. O primeiro alimento... lembrando que essa live vai estar salva. E se você quiser receber o presente que eu vou estar entregando, é só depois comentar na live que eu vou estar enviando um presente que logo eu vou estar explicando melhor para você. Primeiro alimento que surge muitas dúvidas na gestação é o queijo. O queijo, ele pode sim ser consumido pela gestante, mas nem todo queijo pode ser. Por quê? O queijo, ele precisa ser pasteurizado. E como eu vou saber se o queijo é pasteurizado ou não? Quando você for no mercado, você vai observar na rotulagem do produto se está escrito que o leite é pasteurizado. Se o leite for pasteurizado, então ele é seguro para o consumo. Por quê? Quando o leite não é pasteurizado, corre-se o risco de ter uma infecção, bacteriana por uma bactéria chamada Listeria. Essa bactéria, ela pode promover riscos sérios tanto para a mamãe como para o bebê. Então, quais são os queijos que geralmente devem ser evitados? O brie, o gorgonzola, queijos que são feitos de forma artesanal, geralmente não tem leite pasteurizado. Mas o queijo mussarela, o prato, a ricota pasteurizada, na sua maioria das vezes, tendo ali na rotulagem direitinho, pode ser consumido sem problema algum. Então, ter essa atenção na hora de comprar o queijo. Deu aquela vontade, quero comer um queijo. Qual queijo que realmente eu posso consumir que é seguro? Então, você ter essa atenção. O queijo é importante você evitar o brie e o gorgonzola, por exemplo. E sobre bebidas, chá. Chá é uma dúvida muito constante, inclusive algumas gestantes chegam para mim e falam: não estou conseguindo dormir, estou muito ansiosa. Me orientaram para tomar um chazinho de camomila e de erva cidreira antes de dormir. Não pode. Chá, o único que é seguro na gestação é o chá de gengibre, e principalmente para ajudar lá no primeiro trimestre, a náuseas, enjoo, ajuda muito a reduzir. Então, o chá de gengibre é o único seguro na gestação. Então, chá de camomila, chá de erva cidreira, não aconselho a consumir.
não há segurança no seu consumo. O chá de frutas pode também ser consumido, como por exemplo maçã, laranja, feito em casa principalmente. Por quê? Quando você compra um chá no mercado, na internet, às vezes o chá vem com algumas misturas. Pode vir com chá verde, com hibisco, e o chá verde e o hibisco não pode ser consumido na gestação, então precisa se atentar a isso. Inclusive também pode ter adoçantes que não são recomendados na gestação, então você deve ter esse cuidado. Bebidas, por exemplo, café. Café é uma bebida que muitas gestantes têm dúvida se pode ou não tomar o café. Alguns anos atrás, a gente recomendava uma dosagem mínima de 1 a 2 xícaras no dia, no máximo. Hoje já se sabe que a cafeína ela deve ser evitada, né? O mínimo possível e até mesmo retirar o consumo da cafeína seria importante, porque ela atravessa a placenta e realmente não é seguro. Algumas gestantes às vezes optam pelo café descafeinado. Tem um pouquinho, mas a dosagem é bem mínima de cafeína, então pode ser algo aí utilizado, né? Então a cafeína, inclusive, também tem em produtos, né? Como, por exemplo, outras bebidas, como refrigerante, chocolate. Então, imagine só, você toma um café, toma refrigerante, come um chocolate, então você aumenta muito o consumo de cafeína, né? Não ter esse cuidado. Outra bebida que geralmente é perguntado é a bebida alcoólica. Gente, não existe dosagem segura para bebida alcoólica, então é 0 álcool na gestação. O álcool atravessa a placenta e pode trazer riscos sérios para o desenvolvimento neurológico do bebê. Então, na gestação não se deve beber bebidas alcoólicas. Outra dúvida também são refrigerantes, né? Bebidas adoçadas. Não é que você não pode tomar, tá? É preciso evitar, porque a gestante ela precisa controlar o ganho de peso por uma questão de segurança, controlar a glicemia, porque a gestante ela tem uma resistência à insulina na gestação e que se não for controlada ela pode ter uma hiperglicemia exagerada, né, aumentada, que pode desencadear aí uma diabetes gestacional. Então, é importante evitar o consumo de refrigerante devido a isso, para não trazer complicações na gestação, tá bom? Outro alimento que é muito falado e perguntado é sobre carnes. Eu posso comer carne? Que tipo de carne? Como que deve ser essa carne? Gente, a carne, ela deve estar sempre bem passada e bem cozida. Nada de carne mal passada. Vai num churrasco, dê preferência a consumir a carne mais passadinha, não mal passada. A carne mal passada pode promover aí a toxoplasmose, que é muito perigoso na gestação. Então a carne ela deve ser muito bem passada. Então você vai evitar o consumo aí de carnes mal passadas. Então ela tem que estar bem passadinha. Outro alimento que é muito falado é o peixe. Peixe, eu posso consumir peixe na gestação? O peixe é um excelente alimento, né? Alguns são fontes de ômega 3, fonte de proteína, né? Gordura boa. Só que a gente deve evitar alguns peixes de porte maior, porque acumula mais mercúrio, né? E aí, consequentemente, a gestante tem esse contato e o bebê também. Então, peixes menores bem-vindo, principalmente a sardinha. Eu sempre indico para as minhas gestantes, gente, a sardinha é um excelente peixe, barato, fontes de ômega 3, fontes de cálcio e dá para ser consumido até mesmo em forma enlatada, só que a gente precisa não consumir todo dia, claro, a gente ter aí um intervalo aí de consumo de 1 ou 2 vezes por semana, descartar aquele óleo, né?
E consumir a sardinha é um excelente alimento e fonte de ômega 3 e também cálcio. Pode também consumir a sardinha na forma de escabeche, que é a sardinha em panela de pressão com molho de tomate, é excelente. Ou a sardinha assada. Então, a sardinha é muito interessante para ser consumido. Então, evitar peixe cru ou mal cozido, sushi, sashimi, né? São peixes que podem ter alguma contaminação devido à higienização que não foi bem feita. Então, tem que ter esse cuidado e dar preferência ao consumo de peixes menores, que tem menor acúmulo de mercúrio. Frutas, legumes, né, crus, né? Eu sempre falo da importância da higienização. Isso é importantíssimo, né? Você ter uma higienização sempre que na hora que for consumir, né? Pode higienizar tudo, deixar ali, né, guardadinho na geladeira, tampado, né? E quando for comer fora, evite comer alface, saladas cruas. Tá no seu plano alimentar, consumir frutas aí 3 a 4 porções ao dia, leva consigo uma frutinha já higienizada para o trabalho, para a escola, mas não deixe de consumir, mas também consuma de forma adequada. Eu, na minha gestação, eu não comia de jeito nenhum folhas, né, ou legumes crus fora de casa. Eu não sabia o quanto tempo estava ali exposto, então todo cuidado é essencial, né? Então, as frutas, legumes, é essencial que você tenha esse cuidado. Outro ponto é a comida japonesa. Muitas gestantes falam, ai meu Deus, eu amo comida japonesa, posso comer ou não? Existem alguns pontos que a gente precisa ter atenção. Primeiro, o local. Você tem o costume de comer lá? É um local confiável? Você vê que realmente tem um padrão de higiene adequado? Primeiro ponto. Segundo ponto, dê preferência às preparações mais cozidas, né? Fritas, no caso, né? Com todo o acompanhamento nutricional, é claro. E evitar o sushi, o sashimi, como eu tinha falado antes, os peixes crus, as ovas cruas, que podem ter parasitas, podem ter bactérias, e a gestante ela fica muito suscetível a infecções, então todo cuidado é essencial. Então, for consumir, dá preferência aos pratos quentes e em um local que você já conhece, sabe da confiabilidade ali de todo o preparo, tá bom? Então isso é importante. E aí, como bônus, né, eu quero também evidenciar e falar com vocês de algo muito importante, que é o uso dos adoçantes. Os adoçantes, geralmente, ele é utilizado até como uma forma de ajudar a gestante que precisa ter um controle glicêmico, né? E aí ela evita o consumo de açúcar e aí substitui por o adoçante. O ideal não é usar nem o açúcar nem o adoçante, mas a gente vai vendo que a individualidade de cada pessoa e a necessidade. Se vai utilizar um adoçante, os melhores são os adoçantes naturais, como por exemplo o stevia e o xilitol. O stevia é bem conhecido, a gente, né, consegue encontrar no mercado facilmente. O xilitol também, né? Porém, xilitol, eritritol, eles podem causar algum desconforto gástrico, então tem que observar se realmente vai ser viável fazer o uso aí diário para não ter esse desconforto. Mas a stevia e o xilitol é o mais confiável. Aspartame, sacarina, ciclamato não são adoçantes confiáveis, né? Então a literatura já evidenciou isso bem, que devem ser evitados. E muitas das vezes a gente consome e passa despercebido. Por quê? A gente compra uma barrinha de cereal, um biscoitinho fitness e muitas das vezes, não tem açúcar, beleza, não tem açúcar, vou consumir, só que ele está cheio de adoçante. E muitas das vezes são adoçantes que não são recomendados para a gestante. Até mesmo um whey, né? Vou tomar um whey, porque a gente sabe da importância da proteína, principalmente ali no finalzinho da gestação. A proteína, ela tem
uma importância gigantesca aí no desenvolvimento do bebê no final da gestação, e muitas das vezes a gestante precisa ter essa suplementação, né, como uma forma de reposição, né, de aumentar o consumo de proteína. Só que tem que ter esse cuidado, né, qual proteína vai consumir e se realmente ela apresenta algum adoçante que não é recomendado na gestação. Então, ter essa cautela na hora de observar o produto para ver que adoçante, se tem adoçante, qual é o adoçante que está presente nesse produto. É a sacarina, aspartame, então é muito presente em produtos industrializados e ele deve ser realmente evitado na gestação, tá? Esse tipo de adoçante. Então, observar na rotulagem, ver, tem aspartame? Então, não vou consumir, vou dar preferência a outros produtos. E hoje em dia no mercado a gente encontra vários produtos que são adoçados com a própria fruta, né? Como por exemplo a ameixa, a tâmara, que podem ser aí consumidos tranquilamente, tá? Desde que seja tudo de acordo aí com a individualidade de cada paciente. E falando sobre isso, é muito importante ter esse acompanhamento, né? Com um profissional. Inclusive a Grazi ele falou, né, o whey neutro ele costuma ser mais seguro, né, o colágeno também, né, sem adoçantes, aromatizantes. O colágeno é algo que eu passo bastante. Por quê? O colágeno ele além de não ter a proteína do leite, que muitas das vezes a gestante apresenta essa, às vezes, intolerância, dificuldade na digestão, o colágeno ele pode oferecer aí uma boa oferta, né, de proteína, inclusive o leite, né, ele é hiperinsulinêmico, então muitas das vezes a gestante que está fazendo uso de muito whey protein, muito leite, deve reduzir o consumo, então o colágeno também é interessante demais aí fazer o consumo do colágeno, porque geralmente não tem adoçantes, aromatizantes que devem ser evitados aí na gestação. Então, como eu estava falando, né, esse acompanhamento nutricional com o profissional também vai trazer essa clareza, né, vai ajudar. Porque muitas das vezes eu posso falar, eu estou falando aqui de modo geral, que deve ser evitado, né, na gestação. Mas nem tudo que deve ser evitado para uma, consequentemente deve ser para outra. Por exemplo, refrigerante é algo que a gente fala para evitar, principalmente para uma gestante que está com uma diabetes, um descontrole glicêmico. Esse realmente a gente tem que, na verdade, nem evitar, te retirar mesmo, não utilizar. Mas alguns alimentos a gente vai avaliar cada caso, né? Avaliar os exames, avaliar os sinais e sintomas. Isso tudo a gente vai considerar na hora de montar um planejamento alimentar e considerar também o trimestre gestacional que essa gestante se encontra. Então, esses alimentos, de modo geral, eles devem ser evitados e consumidos com cautelas, como eu falei, né? As carnes, o queijo, algumas bebidas, porque eu falo sempre com as minhas gestantes, gente, é por um período, é por uma boa causa. Não pensa, é só por um momento. Eu fazendo isso, né, buscando ter uma alimentação mais saudável, evitando alguns alimentos, consequentemente eu vou estar trazendo saúde para mim, para o meu bebê, não só no momento da gestação, mas por toda uma vida, né? Tem muitos estudos evidenciando isso, que os seus hábitos na gestação, eles vão repercutir toda uma vida. O seu filho, sua filha vai ter mais saúde, vai ter um sistema imunológico mais fortalecido. E, gente, não tem coisa melhor nesse mundo de ver o seu filho bem, com saúde, crescendo de forma saudável. Não tem preço que pague isso. Então, seguir um profissional, ter as orientações de forma clara, né, saber o que realmente pode consumir ou não, aquilo que realmente vai te ajudar a ter uma gestação que vai te prevenir de complicações na gestação, faz toda a diferença. Por que eu evidencio isso tanto no Instagram e falo aqui muito para vocês? Porque eu gostaria de ter tido essa atenção na minha gestação. Apesar de eu ser nutricionista há mais de 6 anos, quando eu fui gestante, eu tinha muitas dúvidas. Eu pensava, meu Deus, eu posso consumir isso?
será que vai fazer um mal pro meu bebê? Tem até um vídeo que eu falo, né, sobre a creatina também, né, que é algo que as gestantes têm muita dúvida se pode ou não tomar creatina na gestação. Inclusive a creatina é um suplemento que pode ser recomendado desde que o profissional possa avaliar direitinho se você pode tomar ou não, mas é um suplemento excelente para gestantes, ajudar aí até ter mais energia. Então eu queria ter tido esse cuidado, eu tinha muitas dúvidas e na gestação mesmo eu busquei me aprofundar mais, entender mais para trazer essa segurança, essa tranquilidade para gestantes que fazem um acompanhamento comigo, porque isso realmente faz toda a diferença. Hoje eu entendo que ter o acompanhamento com o nutricionista é tão importante como o acompanhamento com o obstetra. Vai te prevenir de diabetes gestacional, de bebê com restrição de crescimento, de pré-eclâmpsia. Gente, a orientação nutricional ajuda muito a evitar essas complicações na gestação, né? E, claro, melhoras de sintomas, né? Como, por exemplo, náuseas, enjoo, constipação, azia, isso tudo a nutrição pode te ajudar. Então, se você é gestante e não faz o acompanhamento nutricional, eu te convido a conversar, a entender mais sobre isso e já começar mesmo a ter esse suporte, porque vai fazer toda a diferença na sua vida. E como eu falei anteriormente, vai ter um presente. Eu quero presentear vocês, gestantes, vocês mulheres que pretendem engravidar, com um e-book, com um resumo, mas falando sobre esses alimentos que devem ser evitados ou não na gestação, para que você tenha com uma forma de orientação mesmo, é esse queijo que eu devo consumir, é isso que eu devo evitar, bem explicadinho para você. Então eu vou deixar salva essa live, você vai dizer eu quero e eu vou estar te enviando esse e-book, tá bom? Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui presente, para ouvir essa live. Eu já marquei as próximas lives para esse mês, então vai ser muito bom ter a sua presença. Se você tiver alguma dúvida, se tiver um tema específico que você gostaria que eu estivesse aqui falando, que você possa estar conversando comigo, mandando por direct, que vai ser um prazer trazer essa clareza e te ajudar nesse momento tão especial que é a gestação. Muito obrigada, que vocês tenham um excelente dia, um dia abençoado e até mais!